Olá, eu sou Angela Galf e vocês estão no meu canal Laços de Amor. Hoje nós vamos para mais um Senta que lá vem a história. Senta que lá vem a história. Mesmo. Vamos conhecer a história do Daniel, mas antes roda a vinheta. Então, pessoal, já quero pedir para você que se ainda não for inscrito, aproveita que o momento é agora. Se inscreva, ative o sininho das notificações e já deixa o seu like que super me ajuda. Bem, hoje nós vamos então estar contando a história do Daniel. E já quero falar para vocês que o Daniel, ele é um escritor e ele fez, um livro contando a história dele. E hoje ele vai estar aqui falando um pouco então desse livro, da história dele, tá? O livro é esse que está aqui, que meu irmão vai colocar para vocês verem, chama-se Um Outro Eu. O Daniel, ele também tem um Instagram, o Instagram também dele está aqui, para vocês quiserem ir lá e seguir ele, eu super que indico também. Ele também responde algumas questões, que vocês pais queiram perguntar. Ele está à disposição lá no privado dele para estar conversando com vocês também. Inclusive, se vocês quiserem adquirir o livro dele, vou deixar aqui o link também para que vocês possam então estar adquirindo. Mas então, vamos lá ao que interessa, a história do Daniel. Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Daniel, eu sou autor do livro Um Outro Eu, da adoção ao reencontro, e tive esse convite super especial da Ângela para falar aqui no canal um pouco da minha experiência com a adoção, até 2018 eu via a adoção apenas como espectador. Eu não tinha tido nenhum tipo de relação próxima e assistia aos programas, por exemplo, de reencontro familiar, apenas como espectador, de uma forma bem superficial. Mas isso mudou em 2018, quando eu descobri que não era filho biológico dos meus pais e que eu vinha de uma adoção à brasileira. A adoção à brasileira, para quem não sabe, é uma adoção onde não se tem registros, não se tem documentos, não se tem provas. É como se fosse um acordo que é feito entre a mãe biológica e a família que vai receber aquela criança, e foi assim comigo. E eu resolvi escrever esse livro, Um Outro Eu, da adoção ao reencontro, o nome já diz, porque quando eu descobri a minha origem, descobri como tinha sido, como tinha se dado a minha origem, apesar de todas essas circunstâncias desfavoráveis, vamos dizer assim, de não ter provas, de não ter documentos, eu resolvi encarar uma investigação por conta própria mesmo, sem detetive, sem advogado. Eu e minha esposa decidimos que seria bom para a minha história tentar descobrir o máximo possível dessa minha origem, E assim foi feito e surgiu o livro nesse sentido, Então o livro fala assim sobre dois aspectos. A primeira, a visão do filho, a visão daquele filho que descobriu ter sido adotado depois de tantos anos. Eu descobri, eu já tinha 43 anos. E também fala do reencontro, Essa é um enredo do livro, Apesar de todas esses pontos da adoção brasileira, eu consegui, através de uma investigação muito grande, muito demorada, conseguir encontrar um pouco da minha origem. É exatamente isso que eu falo no livro. Sobre a adoção em si, eu já pensei muito, obviamente, sobre isso. Quando eu descobri, foi uma surpresa muito grande, porque por diversos fatores, inclusive pelo fato de que muitas vezes na minha vida
Eu ouvi até dizer que eu era parecido fisicamente com a minha mãe, então realmente foi uma surpresa muito grande. Mas depois, assim, pensando com a cabeça no lugar, de uma maneira fria, né, tirando a emoção do momento da descoberta, eu só posso resumir essa história toda, né, tudo que aconteceu, tudo que eu conto no livro, eu só posso resumir uma palavra, que é gratidão, né? Eu fiz esse exercício várias vezes, por exemplo, depois da descoberta, de pensar se em algum momento da minha história de vida, desde lá do começo, aonde a minha memória alcançou, se em algum momento eu tinha sido, por exemplo, tratado de uma maneira diferente, ou tinha sido, eu tinha me sentido excluído em algum momento, em alguma circunstância, alguma fala dos meus primos, dos meus tios. A minha família é muito numerosa, muito grande. Eu fiz esse exercício várias vezes e em nenhum momento da minha vida, eu posso garantir, em nenhum momento eu tive esse tipo de sentimento, né? De ter me sentido posto de lado, ou excluído, ou qualquer fala preconceituosa nesse sentido. Então, assim, o sentimento que fica para mim dessa história toda é gratidão, né? Gratidão por tudo que aconteceu, justamente por isso, pelo fato de não ter me sentido nenhuma vez excluído. Se eu não tivesse descoberto essa história, eu descobri por uma casualidade, eu jamais iria desconfiar que um dia eu seria o personagem de uma história como essa, né? E, assim, então, eu sou muito grato à minha família, né, que me acolheu, que me recebeu, desde o meu primeiro dia de vida, e é exatamente toda essa jornada que eu descrevo assim, no livro, né? Falando assim sobre o livro em si, sobre o processo de investigação, como eu disse, a adoção brasileira é um processo que não existe nenhum tipo de prova, nenhum tipo de registro. É um acordo que é feito de uma maneira bem simples entre a mãe biológica e a família, e é assim que acontece. Então não tem nada escrito, nada registrado. E quando eu descobri a minha adoção, né, quando eu descobri que eu não era filho biológico dos meus pais, a única informação que eu tinha era um provável, não era uma certeza, era um provável nome da minha mãe biológica. Não tinha nem um sobrenome, né? Eu tinha um nome apenas, que é um nome bem simples, bem comum. Então a minha informação era quase zero, né? E mesmo assim eu resolvi investigar, né? Então, essa parte da investigação foi a parte que eu comparo no livro a uma investigação de uma série americana mesmo, né? Porque foi uma investigação de porta a porta, de cidade em cidade. Como eu não tinha provas, eu tinha que confiar e conversar muito nas pessoas, no que elas me diziam. Então vocês podem imaginar que já tinham mais de 40 anos, eu tinha que confiar na memória das pessoas, que era logicamente uma coisa muito vaga, né? Então a gente foi montando um quebra-cabeça gigantesco durante muito tempo, né? Muitos dias de desânimo, porque realmente não acontecia nada de novo, né? Mas os fatos foram se sucedendo e foram aparecendo novas pistas, e a gente foi insistindo, né, nesse processo. Eu acho que é um processo, assim, eu quero deixar claro que não foi um processo para mim familiar no sentido de ingratidão com a minha família, com os meus pais, ou querer uma nova família para mim. Era apenas uma questão de curiosidade, vamos dizer assim, da minha origem, que é um direito de todos, né? Alguns fatores contribuíram para isso, por exemplo, o fato de que a cidade que eu nasci, que é lá em Santa Catarina, é uma cidade muito pequena, então as pessoas se conhecem, né, pelo sobrenome, então seria mais fácil de encontrar qualquer tipo de pista. Se fosse em uma cidade grande, por exemplo, como São Paulo, como Brasília, onde eu vivo hoje, eu acho que eu nem tentaria, porque seria realmente muito difícil encontrar qualquer tipo de pista apenas com o nome, né? Não tinha absolutamente nada além disso. Então eu contei com esses fatores positivos para partir para essa investigação, né? Pensando assim na minha história
com a minha família. Então eu só queria deixar claro que realmente essa investigação e esse reencontro familiar, esse reencontro, entre aspas, reencontro biológico, vamos dizer assim, né? Ele foi feito exatamente por isso. São duas histórias diferentes, né? Uma história é a minha história de vida com os meus pais, que eu não chamo e jamais chamaria de pais de criação, são meus pais, que me receberam desde o meu primeiro dia de vida, que passaram por toda a fase do bebê, né, de acordar nas madrugadas e as doenças, e a educação e a alimentação, toda essa preocupação de pai e mãe. E de outro lado, essa minha vontade de descobrir, entender a minha origem. Então eu consegui encontrar uma grande parte dela nessa investigação. Foi esse reencontro, né? Um momento extremamente emocionante, né? Que eu descrevo no livro, que eu conto no livro, como é que foi, diante de toda essa questão das pistas e da montagem das conversas, e enfim, a gente foi montando um quebra-cabeça mesmo gigantesco, até que a gente conseguiu reencontrar uma parte dessa minha história. Bom, pessoal, só para finalizar, eu tenho também como eu disse, um perfil no Instagram chamado Adotar Amor. Eu tenho recebido lá muitas mensagens de pessoas que já leram o livro e que estavam querendo ter esse tipo de conversa com os filhos, né, para contar para eles que eles foram adotados, e que depois que eles leram o livro, essas pessoas conseguiram ter essa conversa de uma maneira mais leve. Então eu sou muito grato a todo mundo que tem mandado mensagens. Essa interação é fantástica, é muito maior do que eu imaginava. Na verdade eu não sabia que a extensão era tão grande. Ficaria muito feliz de receber, né, quem quiser curtir o perfil e mandar mensagem, vai ser um grande prazer. E para resumir essa história toda, eu acho que esse termo, filho adotivo ou pai de criação, ele se perde no tempo, né? Aqui é a visão de um filho, né, que foi adotado. Eu acho que não existe, depois que a criança chega na casa, né, depois que ela entra nessa sintonia de amor profundo, não existe mais essa distinção de filho adotivo ou de pai de criação ou de mãe de criação. Tudo se torna família, né? Então não tem a distinção de filho que foi gerado na barriga ou filho gerado no coração, como dizem. Não é assim que eu me sinto. Eu tenho certeza que não era assim que meus pais se sentiam em relação a mim. Não é assim que eu me sinto em relação a eles. É tudo família, né? E isso se estende, no meu caso, aos meus primos, aos meus tios, sem nenhum tipo de distinção. Eu acho que o resumo disso tudo, dessa minha história, de novo, como eu disse, é um resumo muito positivo, de muito amor, de muita gratidão. Então eu quero agradecer mais uma vez a Ângela pelo espaço. Foi um prazer, né, conversar aqui com vocês, apresentar um pouco da minha história. E eu estou à disposição para essa troca de experiências. E deixo aqui o meu grande abraço a todos. E a Ângela também. Pessoal, grande abraço. A história do Daniel não é uma história bonita? E não é uma história que mexe com nós, pais adotivos? Porque é um medo que todos nós temos, de que os nossos filhos, ao crescerem, virem as costas para nós e vá atrás da sua família biológica. Isso dá um medo, não dá? Dá uma incerteza, uma angústia. Bem, o que eu digo para vocês é que é um direito dos seus filhos conhecer a sua história e que parta então de nós, pais, a falarmos a história para os nossos filhos. E depois que existe o nosso vínculo, o nosso amor, gente, é só sentimento de gratidão. É apenas curiosidade pelo seu passado. E nós temos que respeitar. Nós temos o direito de saber de onde viemos e o porquê fomos parar numa família adotiva, ok? Bem, eu tenho um vídeo que fala sobre adoção a brasileiras, os riscos e os seus perigos, e se você quiser, dá uma olhadinha nele também para ajudar a abrir a sua mente, tá bom? Bem, o vídeo hoje fica por aqui. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Um super beijo.
to